Intervenção de Sri Ramchandra Babuji. Quanto mais vocês entrarem na transparência, mais os obstáculos de suas construções do mental, de suas crenças, de suas ideias mesmo, vão dar lugar à plenitude e à imanência do instante. O Pai, luz original. Eu sou o Ram. Recebam a paz. Recebam a plenitude. Eu venho prosseguir com vocês os ensinamentos e as transmissões. Eu já abordei com vocês certo número de ideias. O silêncio, o despertar, a plenitude. Hoje, eu venho falar-lhes do que é a relação, a ligação e a justificação do conjunto da criação e do não criado, o que existe sem ter sido criado. A própria justificação de sua forma, na qual vocês estão. Essa justificação vai permitir-lhes apreender o que eu chamei, em minha última vinda, a finalidade. A finalidade é o amor. A finalidade é a luz. Eu falo, obviamente, da luz não criada, da luz original, do Espírito do Pai, se preferirem, ou da divindade. Há, em primeiro lugar, um conceito que vocês devem aprender inteiramente. Se vocês o permitem, eu os farei viver esse conceito, primeiro com as palavras, mas, também, através da plenitude, do silêncio e da luz. Não existe manifestação na forma que não seja o Pai. O anjo é o Pai. As próprias dimensões e os conteúdos dessas dimensões é o Pai. O Pai, a luz, o Espírito, preenche todas as coisas, todo o instante, toda a eternidade e toda a negação mesmo de sua presença. O Pai é presença, imanência e transcendência. Vocês estão no caminho da forma e da encarnação para encontrar o Pai. Entretanto, o Pai já está aí. O Pai está na borboleta, o Pai está no respirar, o Pai está em tudo que é manifestado em sua dimensão. E, no entanto, vocês devem encontrá-lo. O que isso significa? Isso significa simplesmente que vocês devem revelá-lo. Ele está no silêncio e na plenitude e, vocês estão no barulho e na incompletitude. Nesse sentido, a meditação, nesse sentido, o que vocês chamaram de oração são espaços de tempo privilegiados que vão dar a vocês acesso à reconexão com esse Pai que, no entanto, é também parte integrante da totalidade do que vocês são. A projeção de sua consciência nessa dimensão os fez sair da imanência e da eternidade. O objetivo de qualquer dimensão, eu digo, sim, de qualquer dimensão, é desenvolver inteiramente a imanência do Pai. Isso concerne, em sua dimensão, tanto aos reinos ditos inferiores como aos reinos situados diretamente acima de vocês. Vocês devem, portanto, através de um conceito que é a polarização da consciência e a reversão do sentido dos valores, ir para o reconhecimento da transcendência e da imanência do Pai em sua dimensão. A dimensão da sombra, que é a manifestação também de sua dimensão, é também portadora da totalidade do Pai. Assim, muitos mestres e neófitos disseram para não julgar, para não levar um olhar que separa e que divide, porque esse olhar separado e dividido afasta tão seguramente da imanência do Pai como a descrença mais total. Vocês estão aqui para realizar a completitude do Pai. Tão paradoxal como isso possa parecer, com seu resto de divisão e de separação, vocês são a totalidade dos universos e da criação. Há, em cada átomo, em cada corpúsculo, em cada chama, em cada alma, a totalidade dos possíveis, e não pode ser de outro modo. É uma coisa aceitar isso através de palavras e através de conceitos, mas é outra coisa vivê-lo na verdade da plenitude, do silêncio e do amor. Entretanto, essa etapa é uma etapa preliminar, porque vai criar uma tensão de seu ser para um objetivo que vocês vislumbram, em um primeiro tempo, como exterior a vocês, projetando-se no objetivo a atingir, tanto através da imagem de um mestre, de uma religião ou de qualquer outro conceito que vai permitir-lhes exercer essa tensão para esse objetivo. Mas isso é uma ilusão. Vocês são, na instantaneidade do instante, a totalidade da divindade. Não pode ser diferentemente. Não há espaço sem o Pai. Não há vida sem Espírito. Não poderia haver vida sem luz. A luz é, eu os lembro, a ligação e a coesão da manifestação e do não criado. Existe um filtro ligado à sua encarnação que os faz encarar sua existência como separada do Pai da verdade. Não é nada disso. E, no entanto, não é porque eu digo que vocês vivem isso. Pois o que vocês já conhecem e que foi chamado de concepções, mas também de crenças, quaisquer que sejam, afasta-os pouco a pouco dessa verdade essencial que é a imanência, a transcendência do Pai. O Pai está além de um conceito.
O Pai está além de qualquer definição. Ele é, ao mesmo tempo, a totalidade e a unidade. Vocês são, portanto, ao mesmo tempo, a totalidade e a unidade. Vocês se exteriorizaram através de uma forma, porque o Espírito, há tempos imemoráveis, decidiu essa exteriorização. Mas, mesmo nessa exteriorização, vocês devem reencontrar a imanência e a transcendência. É o único objetivo verdadeiro de sua vida. Todo o resto são apenas elementos de dissipação e elementos que vão acrescentar crenças sobre outras crenças. E, de crenças em crenças, vocês se separam cada vez mais dessa verdade que, no entanto, jamais se separou de vocês. Compreendam, efetivamente, que se trata unicamente de suas crenças. Mas essas crenças, essas ideias às quais vocês aderem, constroem ao redor de sua exteriorização, chamada de encarnação, um muro, uma separação que existe apenas para vocês, porque o Pai não pode ser separado de vocês. Vocês creem que há um obstáculo intransponível entre a forma e o Pai, mas isso não pode ser verdadeiro. Obviamente, quando vocês estão enredados no que chamam suas relações interpessoais, a relação sendo definida, por princípio, pela relação entre vocês e algo que é exterior a vocês, tudo que se mantém através das relações é a distância, porque estar na relação necessita de uma exteriorização suplementar que os faz perder de vista a essência da verdade primeira. Quando vocês percebem a ilusão disso, sua vida e sua forma e sua encarnação nunca mais podem ser as mesmas. Como se reconhece que vocês entram em um caminho, não mais de tensão, mas, desta vez, de abandono à verdade primordial. Bem, simplesmente porque suas resistências, que fazem parte mesmo de suas relações, liquefazem-se e se dissolvem na luz que vocês se tornam. Isso ocorre em um determinado momento. Eu falo de determinado momento porque há um antes e um depois desse momento. Antes, vocês estavam separados, ou sua crença os fazia crer nisso. E, depois, as crenças, as tensões resolvem-se totalmente. Trata-se tanto de tensões ligadas à relação como de tensões em seu corpo. Quando vocês aceitam conceitualmente, já, a não separação e a não separatividade, seu corpo não pode mais estar na resistência. A quantidade de luz presente nas células vai aumentar de maneira exponencial. O resultado visível para sua consciência analítica será o desaparecimento de tudo o que eram as resistências. Que são as resistências? Elas são as doenças. A luz vai curá-los instantaneamente por sua presença, assim como eu já os fiz sentir, alguns de vocês, há alguns dias. O Pai não é resistência. O Pai é luz, sincronia, harmonia, cura e total transparência. Tornar-se o Pai é tornar-se transparente. Tornar-se transparente é não mais barrar, com os muros construídos, a luz que vocês são. Quanto mais vocês entrarem na transparência, mais os obstáculos de suas construções do mental, de suas crenças, de suas ideias mesmo, vão dar lugar à plenitude e à imanência do instante. Então, nós exprimimos isso através de palavras. Vou, agora, exprimi-lo no silêncio, primeiramente, se efetivamente quiserem. Efusão de energia. Vamos, agora, exprimir a mesma coisa pela luz. Efusão de energia. E vamos, agora, exprimi-lo pela plenitude do instante. Efusão de energia. Entrar na transparência é esse estado, ao mesmo tempo de plenitude e de luz, e de insipidez do mental e das emoções. O Pai não pode se revelar no mental e na emoção. Ele aparece em sua consciência quando seu mental e suas emoções ficam silentes. O Pai aparece também a partir do momento em que o corpo não está mais em resistência ou tende a não mais estar em resistência. Vocês estão vivendo esse início de transparência, através da vibração da luz branca que se manifesta agora em vocês. A luz ilumina e torna transparente. Eu esclareço também, porque isso é importante para muitos de vocês que assistem à minha presença, seja algumas vezes ou pela primeira vez, que minha linhagem é a linhagem de uma característica do Pai, denominada rama. Eu deposito em vocês, eu destilo em vocês, a cada consciência de minha presença, uma conexão voluntária e desejada à origem dessa linhagem. Vocês são parte integrante de minha manifestação.
Não vejam ali, sobretudo, uma relação, mas, efetivamente, uma oferenda de minha linhagem à sua forma. Isso está ligado à importância do que vocês vivem e ao interesse que nós trazemos, de nossa dimensão, para vê-los irradiar esse estado de transparência sobre o maior número. Para isso, vocês devem também manter esse estado. A manutenção realiza-se pelo silêncio, pela luz e pela plenitude. Quando vocês conectarem sua consciência no nível do coração, doravante, vocês estarão imediatamente conectados à minha radiância. Eu, portanto, criei, em uma oferenda específica, uma abertura extremamente precisa, ligada ao silêncio, à luz e à plenitude, em seu coração. Cabe-lhes, coletiva e individualmente, fazer crescer e manifestar cada vez mais isso. Vocês podem também, pelo que instilei em vocês e que vou continuar a instilar agora, recorrer à minha presença. Certamente, para cada forma diferente que vocês são, minha presença pode revelar-se pelas palavras, por minha luz, por minha plenitude ou por meu silêncio. Em uma dessas 4 manifestações vocês terão, instantaneamente, a resposta às suas interrogações. No entanto, nós não terminamos os ensinamentos e as transmissões. Nós vamos crescer ainda em plenitude, a fim de estabilizar isso em vocês, em seu coração. Então, se vocês tiverem interrogações em relação ao que acabo de dizer, gostaria de responder de bom grado, enquanto a transparência aumenta. E esse estado, é claro, deixa apenas pouco lugar para a interrogação, mas tenho, de qualquer modo, necessidade de algumas delas, para instilar-lhes ainda mais essa transparência. NDR. Nenhum questionamento. Então, primeiramente, eu lhes agradeço por sua transparência e vamos, se efetivamente quiserem, prosseguir ainda um pouco. Para além das palavras vamos, agora, se efetivamente quiserem, reforçar em cada um de vocês o que se convencionou chamar de inteligência suprema ou inteligência criadora. Efusão de energia. Há perguntas. Questão. Como deixar menos lugar possível para o mental? Aprendendo a viver, graças à oferenda que eu lhes fiz do estado de plenitude e de transparência. É preciso cultivar esse estado o mais frequentemente possível, durante seus dias e durante suas noites. É preciso arranjar faixas de tempo onde vocês vão deixar essa transparência exprimir-se no silêncio, no interior de vocês. Progressivamente e à medida que vocês tomarem o hábito de deixar crescer esse estado, vocês crescerão na transparência e o mental não poderá mais prevalecer. Vocês devem abandonar-se totalmente, não ao seu sentir, não ao seu prazer, não à sua vontade, mas ao que lhes dita esse estado de transparência. Se ele disser para ir passear, vão passear. Se ele disser para tomar tal ser humano em seus braços, tome-o. Se ele disser, nesse estado, para dizer tal coisa a tal pessoa, diga. Mas evitem tomar em seus braços, evitem dizer, ir no embalo, nos momentos em que vocês não estão nesse estado. Aprendam a escutar a via do silêncio e da plenitude. Frente a uma interrogação, a resposta não está ligada a uma interrogação. A resposta está ligada à atitude interior que vocês são capazes de manifestar, em relação direta com a transparência e a plenitude. O problema é que o ser humano tem um raciocínio de tipo binário e analógico. Para uma questão, vocês esperam uma resposta, mas a questão é mental e a resposta é mental. Em contrapartida, se a questão se manifestar nesses estados de transparência, a resposta pode ser apenas espiritual, o que é totalmente diferente, porque a transparência não pode enganá-los. A transparência é verdade, ela é totalmente independente do mental, de seus desejos, de suas emoções, de suas projeções e de suas crenças. Isso requer viver totalmente o instante presente. Mesmo em relação a uma projeção de um futuro próximo, não se coloquem a questão do como nem do porquê. Coloquem-se na transparência do instante, aí, a resposta chega. Na transparência, lembrem-se de que não há mais resistência, de que não há mais oposição. A transparência é um estado de resolução. A transparência é um espaço de fluidez. A transparência é um estado de unidade. A partir do momento em que há dúvida ou interrogação entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, entre uma escolha e outra, isso vem apenas do mental. A transparência é injunção clara, ela não é discursiva, ela não é interrogativa, mas é a solução.
Aprendam a cultivar as respostas que estão nesses momentos e esqueçam as respostas que ali não estão. É um aprendizado que vocês poderão realizar muito facilmente, se aceitarem as regras do jogo. Quando vocês querem fazer algo, a primeira coisa que passa em vocês em relação à sua ação, em relação a vocês mesmos, é um julgamento de vocês mesmos e de sua ação. Entretanto, a transparência não pode ser julgamento. Ela é ação, é transparência total e a instantaneidade total, porque é divina. Naquele espaço e naquele momento não pode haver dúvidas. Aprendam a observar as respostas do estado de transparência. Vocês terão, assim, a resposta para tudo o que pode se colocar no desenrolar de sua vida. Nós vivemos isso agora na plenitude. Efusão de energia. Se permitirem, vou agora regá-los com fonte final, cada um de vocês, durante alguns instantes e, após, construiremos juntos um espaço de transparência. Então, inicialmente, a primeira parte. Efusão de energia. E eis agora esse espaço de transparência. Depois, eu os deixarei e vocês permanecerão alguns instantes nessa transparência, entre vocês. Eu os preencho com minhas graças. Sejam preenchidos de luz, sejam preenchidos da plenitude e vivamos, agora, a transparência. Efusão de energia. Aos 3 dimensões, 5 de setembro de 2008. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.